palavra de Deus hoje está no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vamos ler todos juntos numa só voz? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. O tema hoje da pregação, ele é o iniciozinho desse versículo, desse verso. Deem graças em todas as circunstâncias. Quando nós falamos deem graças, estamos falando sobre agradecer. Agradecer a Deus. E quando a gente diz agradecer a Deus, quais são os 3 primeiros itens que aparecem na memória, no pensamento de vocês quando a gente fala isso? Quando vocês escutam agradecer a Deus, quais são os primeiros 3 itens? Talvez para alguns nada, porque ainda estou com sono. Talvez alguns vão dizer, não consigo diminuir para 3. Para mim é muita, a lista é grande. Não sabem? Eu escutei uma história e eu gosto muito dessa historinha. Quando eu trago essas historinhas, provavelmente é porque eu gosto muito delas. E essa historinha conta uma experiência que uma mãe fez, é uma mãe americana, norte-americana. Ela fez com os seus filhos. Que envolvia fazer os seus filhos à noite escreverem uma lista de gratidão. Coisas que eles agradeciam. E aí eles escreviam ali. Obrigado, né? Obrigado pela comida, obrigada porque a mamãe faz a comida. Normalmente criança sempre agradece pela comida. Porque é aquilo que é o mais palpável para elas, né? Então aí escreveu, obrigada talvez pela minha cama, né? Essas coisas. Aí no dia, a mãe recebeu aquela folha de lista, né? Dizendo o que eles agradeciam. E no dia seguinte eles desceram normalmente para tomar o café da manhã. E eles podiam tomar o café da manhã, mas eles tiveram que tomar o café da manhã na mão deles, porque eles não tinham colocado na lista obrigada pelo prato e pelo garfinho. E eles não puderam tomar o seu suco, porque eles não agradeceram nem pelo suco e nem pelo copo. E foram de pijama para a escola, porque não agradeceram pela roupa que eles usam. E aí eu ia lendo aquilo e ia ficando cada vez pior essa história. Porque a mãe fez com que eles saíssem de casa de pijama e descalços, porque eles não colocaram naquela lista obrigada pela minha meia e pelo meu tênis. Creio que seja uma historinha só para ilustrar. Talvez isso não tenha acontecido de verdade, tá? Mas já imaginou? Se só fosse possível a você acessar daquilo que vocês agradeceram? É muita coisa? E se fossem vocês que tivessem que fazer uma lista do que agradeçam hoje? Depois dessa dica da historinha, acho que vocês ficariam espertos, né? Nossa, vou colocar obrigada pelo meu chuveiro, obrigada pelo meu banheiro, obrigada pela água, né? Obrigada. Mas aí vocês não iam tomar banho, porque com certeza alguém aqui ia ter esquecido de dizer obrigada por cada encanamento, pela caixa d'água, pelas pessoas que trabalham nesse sistema. Concorda? A Sabesp. Então isso, na verdade, mostra que, de uma certa maneira, talvez a gente até pense de nós mesmos como pessoas que são gratas. Eu sou uma pessoa agradecida, eu não sou uma pessoa mal agradecida. Mas, às vezes, a gente deveria, talvez, aprofundar um pouco essa questão. Do que é que nós estamos agradecidos? Então, quando nós falamos sobre agradecer, e muitas vezes eu creio que dentro da igreja, principalmente, não sei se ensinado, mas nos é deixado uma sensação. Nós talvez criamos esta sensação dentro de nós, uma sensação de um agradecimento esquisito. Um agradecimento que não é nem racional, ainda por cima que ele atropela até mesmo os nossos sentimentos. Eu li, criança isso, um livro clássico. Não sei se vocês leram, não falei a palavra clássico para colocar um peso no coração de vocês e vocês pensarem, nossa, eu não li esse clássico, mas é um clássico. Eu acho que alguns que estão sentados aqui talvez tenham lido na escola. Eu li porque a professora da igreja disse para ler, porque ela disse que era bom para os crentes lerem. Aí eu li. Pode colocar o primeiro slide, por favor? O livro Poliana. Eu gostaria só que alguém me
Só para eu saber se alguém conhece esse livro. Boa, Dedé. Não é só o nome que é ótimo. Poliana. Ele é um livro de 1913. Juro para vocês, apesar de que ninguém conhece, ele é um clássico de verdade. E essa história, ela conta a história de uma mocinha, uma menininha, uma criança, que ela passa por muitos percalços, muitas dificuldades, muitas tristezas na vida, e ela é ensinada pelos seus pais, antes de ficar órfã, de que era necessário agradecer por todas as coisas. Ó, nós vamos chegar num ponto aqui. E aí, um dos exemplos mais chocantes para mim, mesmo eu sendo pré-adolescente ao ler isso, porque eu achei um absurdo o que ela fez, ela foi dada a ela, na casa nova onde ela iria morar, e que ela não foi adotada, tá? Ela foi morar lá para servir nessa casa. Um quartinho. E um quartinho que tinha uma janelinha bem feia. Um quartinho bem feio com uma janelinha bem feia. E aí ela vivia esse ensinamento dos pais de sempre ser grata. Então ela agradeceu. Ai, eu estou muito feliz, eu sou muito grata porque eu tenho um quartinho agora para enfeitar. E eu tenho uma janelinha para enfeitar. E um pouquinho de luz solar entra por esta janelinha. E eu, aos meus 11 anos, achei um absurdo isso. Eu falei, não, tá errado isso daí. Por que ela está agradecendo um negócio desse? Mas eu tive a impressão, no final desse livro, de que eu deveria, como crente, viver assim. E, na verdade, esse pensamento veio comigo por muitos anos da minha vida cristã. Da minha vida de fé com o Senhor Jesus. É um mau entendimento. Por quê? Porque era um coração agradecido, mas agradecido de maneira cega. Vamos ser agradecidos de maneira cega. Obrigada, porque o meu prédio caiu. E tudo morreu com aquilo, caiu com aquilo. Isso é uma gratidão cega. Esse livro é ótimo, ele é um clássico. E por muito tempo, essa verdade, ela não somente ficou no meu coração, mas naquela época de todos aqueles que leram o livro e nós conversamos sobre ele. Porque eu imaginava que ser grata devia ser algo que passasse por cima da minha racionalidade, da minha inteligência e passasse por cima dos meus sentimentos. E não que tenhamos que colocar os nossos sentimentos como base para todas as nossas atitudes, mas passava por cima deles. Era para passar, eu entendi assim. Porém, a palavra de Deus hoje diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A chave para que nós possamos entender um pouco mais sobre deem graças em todo momento, a todas as circunstâncias, está na segunda parte desse verso. Pode colocar o próximo slide. Pois esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Quem aqui sabe qual é a vontade de Deus? A gente pode saber talvez um pedaço dessa vontade de Deus. A gente pode ter um vislumbre do que é esta vontade de Deus. Algo que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Obviamente. A vontade de Deus. Sim. Mas alguém conhece completamente a vontade de Deus? Completa e perfeitamente? Em todos os sentidos, em toda a questão envolvida? Em Isaías 55:8, diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Nós não temos como entender a vontade de Deus completamente, porque não são a mesma coisa. O nosso pensamento ele é contaminado não somente pela nossa natureza pecaminosa, porque sim, vocês são pecadores, e eu também. Mas ela é contaminada pela nossa pequenez, porque nós somos humanos. Porque nós estamos presos dentro do tempo que nós conhecemos aqui. Porque nós somos finitos, acabamos. E Deus não. É a mesma coisa de dizer que nós conhecemos a vontade de Deus e alguém aqui assistir o trailer do filme Eternos. Alguém viu o filme já? Não? É que eu sou um pouquinho fã dos Avengers. Eu acho legal essa série. E aí, você vê o trailer daquele filme Eternos e você simplesmente diz: ah, vai acontecer isso no filme. E depois de uma semana você assiste esse filme e você descobre
que os editores do trailer, eles enganaram, entre aspas, eles enganaram a todos vocês, a mim, porque eles queriam chamar a atenção de alguma maneira. Então eles cortaram pedaços daquele filme de não sei quantas horas e colaram para que aqueles minutinhos parecessem extremamente legais. E não que não seja um filme legal. Mas a gente não tem como saber completamente. Por isso que eu falei lá no começo que nós temos um vislumbre dessa vontade de Deus. Nós não temos a visão do todo. Nós não temos como compreender todas as coisas. Não temos a visão daquilo que é eterno. Porque nós não somos seres eternos. Acabamos, finitos. Começamos em algum lugar e terminamos em algum lugar. Nós não enxergamos a gama de coisas que podem acontecer por causa das nossas decisões ou a falta dessa decisão. Mas Deus é conhecedor de todas as coisas. E a fé que nós temos nesse Deus é que nos coloca em segurança. Porque não somos pessoas que são largadas aí para viverem as suas vidas, largadas ao destino. É uma das palavras que eu não gosto mesmo. Destino. Destino parece que você foi jogado aí para viver. Vive a sua vida aí. Mas você não sabe de nada que vai acontecer e ninguém olha por você e você não está cuidado por ninguém. Agora, viver dentro da vontade de Deus, aí você está protegido. Aí você tem do que olhar e do que estar seguro. Porque nós somos criados por Deus. Por esse Deus que é eterno. Por esse Deus que nós não entendemos a vontade de Deus. A vontade dele, a vontade desse Deus. Quando a palavra de hoje, o versículo de hoje diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E quando diz para que nós devemos agradecer todas as coisas, não é aquela fé cega do livro que eu comentei sobre Poliana. Mas é uma fé nesse Deus que é eterno, que sabe de todas as coisas. E que está no controle de todas as coisas. E que olha pelas nossas vidas. Agradecer porque a nossa percepção é limitada. Porque o que nós percebemos, o que sentimos, ele é limitado ao presente. Aquilo que nós estamos vivendo aqui. Ou ao que nós pensamos que é a consciência do passado. Porque cada um tem uma lembrança do passado diferente dos outros. Nós todos podemos estar neste dia aqui e daqui 2 anos falarmos deste dia em tempos diferentes. Eu posso dizer do meu ponto de vista de quem está aqui na frente. Ah, eu olhei vocês de máscara. E vocês vão estar do ponto de vista de vocês aí e dizer, nossa, você tinha o cabelo mais curto. São pontos de vista diferentes, nós somos limitados. Mas Deus não. O nosso olhar, ele não está treinado, não está acostumado a enxergar e pensar naquilo que é eterno. Nós somos limitados e só entendemos aquilo que estamos vivendo naquele momento, naquele instante. Então, nós agradecemos por todas as coisas, mas não é um Deus obrigado porque bateram no meu carro e foi perda total. Não. É muito mais um Deus. Eu sofri um acidente, eu estou muito chateada com isso. Eu perdi o carro porque ele ficou destruído. Eu não sei o que eu vou aprender, e eu não sei o que eu vou sentir, mas eu já agradeço. Porque alguma coisa eu sei que eu vou aprender, alguma coisa eu sei que eu vou sentir, e alguma coisa eu sei que eu vou saber aqui. E o mais importante, Deus, eu continuo acreditando firmemente que o Senhor me ama. E que esse acidente não vai fazer eu amar menos o Senhor ou confiar menos no Senhor. A gratidão, a graça, deem graças em todas as circunstâncias, não é dar graças de maneira cega. Mas é dar graças pela confiança nesse Deus eterno. É uma confiança de que Deus está no controle das coisas e Ele olha pelas nossas vidas. Tem uma passagem sobre a vida do rei Davi, que ela é sensacional. E eu convido vocês a lerem em casa. Lerem assim, lê, relê, se coloca no lugar, faz um exercício até teatral, se necessário, de você sentir o que está acontecendo naquela cena, naquela situação, que aconteceu de verdade verdadeira, como eu dizia para as crianças. Verdade verdadeira. O rei Davi, ele comete um pecado.
o grande pecado contra Urias e contra o casamento de Urias com Batseba. Ele manda Urias para a morte, porque ele tomou a esposa de Urias e ela ficou grávida. E aí ele queria esconder aqui a situação do pecado que ele cometeu. Urias morre, né? Tudo acontece ali, vocês vão ler isso. Para quem não sabe de qual passagem é, ela está em 2º livro de Samuel, capítulo 12. Leiam o 2º livro de Samuel, capítulo 12. Aí, um profeta do Senhor vem falar com Davi e confronta ele sobre o pecado dele. E fala, cara, você pecou feio, meu amigo. O negócio foi muito ruim. E vai embora. Assim que esse profeta vai embora, o filho que ele teve com Batseba fica doente. Mas doente de morte, doente. Então, a palavra de Deus diz que o rei Davi, ele se joga no chão e começa a clamar a Deus, chorando, orando. Eu fico imaginando essa cena. É um exercício teatral aqui. Convido todo mundo a fazer isso agora. E façam em casa também. E ele fica por dias orando. E ele não come. Eu imagino aqueles secretários, os servos, todo mundo observando o rei ali sofrendo e clamando. E provavelmente esses servos também clamando junto. E ele estava sofrendo e pedindo a Deus. E a resposta de oração, daquela oração, é dada. O filho morre. Nem toda resposta de oração agrada o nosso coração. O filho morre. Eu, Débora, muito emotiva, provavelmente teria me levantado. Mas que palhaçada é essa, Deus? Eu teria feito isso. Era capaz de eu ter pegado e jogado todas as coisas, janela fora, botado fogo, eu não sei. Por quê? Porque a minha fé, ela é simplista, ela é rasa, e ela não teria entendido que a vontade de Deus, independentemente se ela agrada ou não o meu coração, ela é a vontade de Deus. Só que Davi não. Tanto que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? Davi, espetacular, ele levanta do chão, e eu imagino um rei levantando do chão. Ele levanta do chão, e eu imagino que ele bate a poeira, né, do chão, e aí ele vai tomar banho. Vamos ler? Versículo 20. Do 2 Samuel capítulo 12, tá? Diz assim. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se. Olha o detalhe. Olha como ele é detalhista. Ele perfumou-se. E ele trocou de roupas. Depois, isso que é sensacional. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. Davi, ele foi contrariado por Deus. Deus não respondeu de acordo com o que o Davi queria. E mesmo assim, o rei Davi, ele foi e adorou ao Senhor. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Ele voltou à sua vida normal. No seguir da passagem, diz que ele ainda foi consolar a sua nova esposa Batseba. A gratidão, ela está envolvida não com uma gratidão cega em que nós agradecemos pelos desastres que acontecem ao nosso redor e saímos parecendo pessoas com algum problema de pensamento, de raciocínio, dando risada. Não! A gratidão está envolvida em sabermos que isso é a vontade de Deus e que a vontade de Deus para nós, ela é boa o tempo todo, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu não sei se vocês conhecem linguagem de surdo e mudo, as libras, é um idioma, para quem não sabe, conhece? São 3 gestozinhos, eu gostaria de ensinar para vocês porque ele é muito simples e sinais são algo que sempre chamam muito a atenção de todas as pessoas. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Essa frase, essa afirmação, ela existe não somente nos idiomas falados, mas nos idiomas que são feitos em gestos. Porque é uma verdade. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Até mesmo quando a gente não gosta,
da maneira como Deus nos responde. E aí é que está o nosso coração de gratidão. É de entender que a nossa pequeneza, porque nós somos finitos, porque nós somos pequenos, nós podemos não entender o plano geral daquilo que está acontecendo. Mas que o nosso Deus, que é eterno, tem completo entendimento de tudo, sabe exatamente de tudo que está acontecendo. E confiando nesse Deus é que nós temos e podemos ter um coração agradecido. O que você gostaria hoje de ter uma gratidão profunda a Deus? Ou até, o que tem atrapalhado você de ter uma gratidão profunda a Deus? Uma gratidão consciente, uma gratidão que sabe, que diz ao Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sei que a sua vontade é boa. O que tem te atrapalhado? Vamos abaixar as nossas cabeças? Acho que a gente pode ter 2 minutinhos, 1 minutinho, um só, em que nós pudéssemos, como o rei Davi, abrir os nossos corações perante Deus, para dizer a Deus o que nós estamos sentindo, mas também para acrescentar uma gratidão ali, por saber quem é Deus e que nós somos cuidados por esse Deus. Vamos ter esse momentozinho? É 1 minuto só, é curtinho. Depois eu vou encerrar com uma oração. Pai, tua palavra diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Senhor, nós desejamos ser gratos ao Senhor. Nós sabemos que essa é a tua vontade. Nós sabemos que não temos como viver as nossas vidas se não é porque o Senhor cuida e guia as nossas vidas. Mas nós não queremos ter uma fé que é cega, uma fé que não compreende a amplitude da tua vontade sobre elas. Nós não queremos ter um coração agradecido, que agradece e vai por cima daquilo que até é racional. Porque nós não queremos agradecer sem entender e sem compreender que o Senhor tem uma vontade que é boa e agradável. Que o teu Espírito Santo possa inflamar os nossos corações e nós possamos transbordar gratidão. Nós possamos ter os nossos corações, ó Deus, completamente derramando gratidão para o lado de fora. Que nós possamos ser gratos ao Senhor, ó Deus, porque nós temos plena convicção. É uma certeza que não se abala, é uma certeza que ninguém põe dúvida de que a tua vontade é boa, de que nós podemos não entender esta vontade, mas que nós sabemos que a tua vontade é boa. Nós temos certeza que o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Nós somos gratos pela sua bondade, ó Pai. Nós queremos dizer obrigado, porque o Senhor é sempre bom conosco, até mesmo quando nós não entendemos. Até mesmo quando as respostas de oração não são aquilo que nós imaginamos, não são aquilo que nós desejamos.
Nós queremos te agradecer porque a sua bondade ela vai muito mais além do que nosso desejo, muitas vezes egoísta e mimado. Porque a sua bondade passa por cima dos nossos pecados e passa por cima das nossas falhas e dos nossos erros. Porque a sua bondade sobre nós, ó Deus, ela nos cobre, e mesmo nós desejando muitas vezes mais o pecado do que obedecer ao Senhor, a sua bondade ainda assim é derramada sobre nós. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Oramos em nome de Jesus. Amém.